Oi, tudo bem? Eu espero que sim. Eu sou a Clarissa, sou enfermeira, assessora técnica da Elianto Farmacêutica. E eu estou aqui hoje para fazer uma apresentação breve dos produtos, tá bom? Lembrando que eu estou à disposição para quaisquer dúvidas, troca de experiência, enfim, qualquer dúvida mesmo que tiver, a gente marca e conversa pessoalmente, tá bom? Bom, formalmente eu sou a Clarissa, então, sou enfermeira formada, tenho algumas especializações, mas fiz dermatologia. E há 18 anos, é isso mesmo, 18 anos eu me dedico então somente ao cuidado da ferida e da pele. Parece que eu sou novinha, mas eu não sou tão novinha assim, tá bom? Bom, quem é a Elianto? A Elianto é uma empresa que está localizada em São José do Rio Preto. São José do Rio Preto é interior do estado de São Paulo. Ela foi fundada em 2001 e nós fabricamos produto. Isso mesmo, a gente não é um distribuidor. A gente fabrica produto, é a gente que faz o produto. E aí nós temos duas linhas principais de fabricação. Uma linha que é para cuidado com a pele, e a outra linha que é para cuidado com feridas. Então, são produtos diferentes, ok? Mas a gente trabalha com essas duas linhas. E importantíssimo eu falar para vocês que nós temos um certificado de boas práticas de fabricação. É um certificado emitido pela Anvisa. É como se fosse um ISO para a empresa. Então, ela certifica, ela garante a qualidade do produto fabricado, tá certo? Então, é muito importante que a empresa tenha esse certificado. E só por curiosidade, né? Por que Elianto? Eu gosto muito de saber os porquês das coisas. Então, por que Elianto? Né? É um nome diferente. E aí, por que então nosso primeiro produto fabricado foi o óleo de girassol? E girassol, o nome científico do girassol é Elianthus. Olha que legal. Então, os donos transformaram a empresa em Elianto. Olha, legal, né? Gostoso de saber da origem das palavras, de onde vêm os nomes. Tem pessoas que colocam o nome de empresas juntando o nome de uma pessoa com a outra, enfim. E aí, então, o significado, né, e o símbolo, né, da Elianto, né, vem do girassol. E eu gosto muito, né? Girassol é uma flor linda, maravilhosa, que irradia energia. É lindo o girassol. Bom, vamos lá. Vamos começar a nossa conversa. Para você que não conhece muito bem a Elianto, eu gostaria de apresentar um pouquinho mais a respeito da empresa. Por quê? Eu sou nova na empresa, né? Eu sempre fui cliente desta empresa e há alguns anos eu sou assessora técnica da Elianto. E claro, a gente entra numa empresa e fica numa empresa de acordo com os nossos valores, com as nossas afinidades, né? E eu gosto muito de estar aqui porque a Elianto tem um valor muito grande no sentido de valores de empresa mesmo. Então, claro, eu não vou ficar aqui falando para você missão, valor, né? Não é isso, não é esse o motivo. Mas, por meio de um estudo de caso, você que não gosta de ver ferida, já se prepara, que tem ferida aqui pra gente ver. Eu gostaria de passar realmente qual que é a filosofia da empresa. E essa é muito importante, né? Quando a gente começa a trabalhar com uma pessoa, com um parceiro, a gente precisa conhecer ao máximo esse parceiro, para que haja confiança, para que haja lealdade e parceria sempre, tá bom? Então, vamos lá. Essa feridinha, olha o tamanho da danada. Foi uma picada de cobra. Foi jararaca. Esse senhor foi picado quando ele estava trabalhando. E prestem atenção no tamanho da ferida. Essa capa preta é necrose. Necrose é tecido, carne morta. Então tá tudo podre aí. E percebam também a diferença de tamanho de perna. A perna direita, né? Que é onde fica a ferida, e a outra perna lá atrás. Tá bem inchada, tá bem vermelha. Bom, deixa eu contar a historinha deste cliente para vocês. Ele estava trabalhando, ele foi picado pela cobra, mesmo usando a bota, ela conseguiu transpassar a bota e instilou o veneno. E aí ele ficou internado lá na cidade dele durante 10 dias. E lá ele recebeu os cuidados. Então,
foi visto pela equipe médica, foi cuidado pela enfermagem, fizeram curativo, recebeu antibiótico, enfim. E aí, depois de 10 dias de internado, ele recebeu alta. E aí disseram para ele que estava tudo certo, que ele poderia ir embora e que era para ele continuar fazendo curativo, porque essa casquinha preta da ferida ia sair. E ele foi embora, achou que tudo estava resolvido, mas, né, deu ruim. Em casa ele começou a fazer febre depois de alguns dias já em casa. E a febre começou a ficar persistente. E aí ele ficou ruim mesmo. Ele começou a se sentir com mal-estar, sonolento, enfim. Aí ele foi transferido de urgência para o hospital onde eu trabalhava na época, porque já faz alguns aninhos. E aí ele chegou nessas condições. Essa foto, inclusive, fui eu que tirei. Vou voltar aqui para você relembrar. Essa foto é do pronto-socorro. E ele chegou assim, exatamente assim, tá bom? E o que aconteceu? A ferida estava infectada. E aí a infecção saiu da ferida e foi para o corpo. Ou seja, ele estava com infecção generalizada. A famosa sepse. Claro, ele foi para a UTI. Ficou internado alguns dias e ainda bem que ele era jovem. E aí o risco de morrer já tinha ido embora, mas existiu o risco ainda da amputação. Enfim, aí ele foi para o quarto, agora vamos cuidar da perna. E ele teve que ir para o centro cirúrgico porque precisava tirar toda essa carne morta e fazer uma limpeza radical, tirar tudo que não presta. E olha o estrago que ficou, exatamente, olha aqui. Bastante tecido, né? Perdeu muita carne, tinha muito tecido podre. A infecção subiu até a coxa, olha lá, até a coxa lá em cima. Perdeu tendão, inclusive o tendão de Aquiles, que é importante. Enfim, foi um estrago. Bom, não precisa dizer que o médico falava todos os dias para ele que o risco dele amputar a perna era muito grande. E começamos a cuidar dele, toda uma equipe especializada, nutrição, a equipe de feridas, de cuidado com feridas, a equipe médica, enfim, todo mundo começou a cuidar deste paciente. E olha a evolução linda e maravilhosa. E olha, tem gente que acha que ferida não é bonita, né? Eu não acredito. Olha que coisa mais linda essa ferida. Carne viva, tecido viável, enfim, e cresceu. E aí a gente conseguiu preparar a ferida para o enxerto de pele. Foi isso que aconteceu. Esse enxerto aqui é recente, por isso que tem algumas áreas escuras, mas ele descama e ele fica na tonalidade da pele, tá bom? E aí, então, ele ficou 2 meses internado. Mas, depois que ele fez o enxerto, ele foi embora andando, e praticamente com a ferida fechada. Isso é muito bom. Mas vocês sabem bem que nem tudo nessa vida são flores. E aí eu gostaria de mostrar um outro caso que eu acompanhei. Esse senhor, ele fez uma lesão por pressão. Isso mesmo, pessoal, não é escara. É lesão por pressão. É aquela ferida, exatamente, que a pessoa desenvolve quando fica muito tempo acamado. Mas o nome certo é lesão por pressão, tá? Vamos falar certinho. E aí, ele era idoso, diabético, tinha algumas comorbidades e ele teve várias infecções nessa perna, inclusive várias internações. Eu conheci ele na casa dele, né, porque eu fui fazer um atendimento particular e me deparei com essa situação. Fiz vários desbridamentos, mas a infecção, como ele era diabético, imunodeprimido, ele tinha que internar. E dentre uma dessas infecções, a infecção foi para o osso e deu a osteomielite, que é a infecção no osso. E não teve jeito, né? Ele teve que amputar a perna. Ai. É ruim quando a gente olha uma situação dessa, né? E a gente, às vezes, até se assusta. Mas, lamento informar que amputações são muito mais frequentes do que a gente acredita. E quando a gente olha, a gente fica meio que, né, abalado, meio surpreso, mas infelizmente isso acontece com muita frequência. E claro, a gente não vai entrar no mérito das causas que levam a uma amputação, mas eu gostaria de chamar a atenção de vocês para lembrar que várias instituições de saúde não têm profissional
especialista capacitado para cuidar de feridas complexas. As próprias instituições de saúde banalizam o cuidado de ferida e não investem nem em recursos humanos, muito menos em materiais, né? Então tem várias coisas. O paciente da picada de cobra ficou 10 dias internado. Será que realmente, se tivesse uma equipe capacitada para cuidar dessa ferida complexa, ele teria desenvolvido a sepse? Provavelmente não, né? Se o cuidado que ele recebeu lá onde eu estava tivesse sido prestado inicialmente, talvez o estrago não teria sido tão grande, talvez ele não teria ficado com sequela, porque ele ficou com sequela, ele perdeu tendões, o tendão ele é responsável por movimentos. Então tem várias coisas. Será que algum cuidado específico evitaria uma amputação? Com certeza. Então, infelizmente, acontece isso muito frequente, não é raro, tá bom? E por que eu tô mostrando essas duas histórias para vocês? Porque toda vez que a gente olha para uma ferida, que você vende um produto, indica, né, toma uma conduta para tratar uma ferida, nós não podemos nos esquecer do quê? Que feridas são vidas, exatamente. Quando a gente olha para uma ferida, a gente não pode nos esquecer que a gente está cuidando de uma pessoa que tem ferida. Então, a picada de jararaca era do César. E o César, na época, tinha 42 anos, era casado, tinha filho, e vocês não acreditam. Ele cantava numa dupla sertaneja. Imagina a felicidade dele de poder ir embora andando. Não, vocês não imaginam. Foi muito bom vivenciar tudo isso, tá bom? E mesmo amputando a perna, o seu Zé Carlos, esse era o nome dele, ele estava grato porque ele não tinha morrido, porque a chance dele ter morrido era muito grande dentro de um hospital, imunodeprimido, diabético, idoso, enfim. Essa foto que vocês viram foi a primeira vez que ele sentou para comer sozinho, foi a esposa que me mandou. Então, por que eu estou mostrando essas duas histórias? Porque tudo que a gente faz, pessoal, eu, vocês, vai surtir um efeito na vida das pessoas. E esse efeito, essa diferença que a gente faz na vida deles, pode ser positivo ou pode ser negativo. E nós precisamos escolher qual é a diferença, qual é o resultado que nós vamos surtir na vida das pessoas. Isso é muito sério. Por quê? Porque dependendo do que a gente fizer, vai ser bom ou vai ser ruim. E eu não estou falando só do profissional que escolhe o curativo, que escolhe o tratamento. Não, eu estou falando de todas as pessoas envolvidas. Isso é muito importante. Então, você que vende produto, você que fabrica produto, enfim, nós fabricamos produtos. Então, nós precisamos ter isso em mente. Para quê? Para que o valor principal disso seja pessoas e não simplesmente vender produto. Vocês sabem muito melhor do que eu que esse mercado aqui de venda de produto, o mercado mesmo competitivo, às vezes tem jogos sujos, tem negociações, um produto que tem uma certificação, mas a qualidade é duvidosa, enfim, tem várias coisas, né? E muitas empresas, né, esquecem que a gente está cuidando de vidas. E o que a gente faz vai interferir na vida das pessoas. Por que eu tô falando tudo isso? Porque essa é a Elianto. Ela realmente acredita que todas as pessoas aqui dentro têm o seu papel. Então, desde a pessoa que limpa o chão da fábrica, até aquela pessoa que vende o produto, até eu, né, que sou enfermeira, que às vezes tomo alguma conduta cuidando de pessoas, a gente vai causar um efeito na vida das pessoas. E a gente espera que seja sempre positivo. Porque são vidas, são pessoas, tá bom? Por que eu tô falando tudo isso? Porque esse é o valor, é a essência da empresa. E é muito bom saber disso, é muito bom representar ela hoje aqui para vocês, porque é nisso que eu acredito. Eu acho que cuidar de ferida não é simplesmente escolher um produto e tá tudo certo. Não, é muito mais do que isso. É uma história, um contexto mais complexo. E a gente precisa ter isso em mente e lembrar disso o tempo todo, porque é o mais importante, né? Cuidar de pessoas, tá bom? Bom, fiz a minha apresentação, vocês já me conhecem.
já conhecem a empresa, agora vamos conhecer os produtos. Então, lembra, nós temos 2 linhas de produtos. E a primeira linha são as linhas de cuidado com a pele íntegra, tá? O que é importante nós sabermos? Que mesmo que os produtos não vão na ferida, que eles só vão na pele, todos os nossos produtos são produtos médicos. O que isso quer dizer? Quando a gente registra, todo produto precisa ser registrado pela Anvisa. E quando a gente registra na Anvisa, a Anvisa exige algumas documentações, alguns testes pra gente. Quando alguém vem com um cosmético, sabe, cosmético em geral, para fazer esse registro na Anvisa, a Anvisa não exige nada dele. Não precisa fazer teste de eficácia, teste de toxicidade, nada disso. Inclusive, ele só recebe um número de registro. Já o produto médico é diferente. O produto médico, ele precisa ter teste de eficácia, ter teste de toxicidade, de alergia, de um monte de coisa. Por isso que é mais caro eu ter um produto médico do que um cosmético. Então, você quer dizer que o produto médico é mais seguro? Com certeza. Por quê? Porque ele tem todos os testes realizados. Então, o produto médico, ele é seguro e tem a sua qualidade garantida. Então, é preferível um produto médico do que um cosmético? Com certeza. Meninas que usam creme hidratante, Natura, Boticário, Avon, tudo é cosmético, faz parte da perfumaria, né? Então, não tem a sua eficácia garantida. Por isso que a gente usa aquele creme todo dia e a nossa pele fica esbranquiçada. Só tem um cheiro gostoso, né? Mas fica esbranquiçada e realmente não hidrata. Porque tem muitos cremes que a gente usa e não faz nada realmente. Tá bom? Ó, dica, fica a dica. Tá bom? Bom, vamos lá. Bom, nosso primeiro produto desta linha, né? Lembrando, todos são produtos médicos. É o nosso creme barreira. Nosso creme barreira se chama Cold Cream. É um nome aí bem inglês, né? Cold é refrescante e cream é creme, né? Um creme refrescante. Então, é o nosso creme barreira. Só que o nosso creme barreira, ele tem 2 funções. Além dele ser barreira, protetora, então ele tem a função de barreira, ele também tem a função de hidratação. Olha que legal. Então, eu tenho um creme que une 2 funções ao mesmo tempo. Ele vai fazer a barreira de proteção, mas também vai hidratar, vai nutrir essa pele. Isso porque ele é composto por 2 substâncias. Quais? Cera de abelha e óleo de amêndoa. Então, a cera de abelha vai fazer a função de regeneração, de nutrição dessa pele, ela vai recuperar a saúde dessa pele, e o óleo de amêndoa, ele faz a função de barreira mesmo, porque ele é óleo. E mais do que isso, o óleo de amêndoa, ele também tem a função anti-inflamatória. Então, quando a gente utiliza, por exemplo, o creme barreira para evitar assadura ou até mesmo na assadura, ele vai minimizar, ele vai diminuir aquela irritação da pele, aquele vermelhão, aquela irritação, aquele calor. Por quê? Porque ele tem ação anti-inflamatória. Então, esse é o grande potencial do nosso creme barreira. Ele faz a barreira, mas ele hidrata, ele nutre essa pele. E a maioria dos cremes barreiras não fazem a hidratação. Eles só fazem a oclusão, né, de barreira, tá bom? Então, o nosso diferencial é essa parte nutritiva. Então, onde que eu vou usar o nosso creme barreira? Bom, eu posso usar para hidratar a pele, e aí eu posso usar em qualquer parte do corpo, pode ser perna, pé, corpo inteiro, enfim. Todas as partes. Eu posso usar para prevenir e tratar assaduras. Aqui eu tô mostrando um bumbum de bebê. Então, eu posso usar o nosso creme desde idoso até o neonato, não tem problema. E eu também posso usar ao redor da ferida. Por quê? Porque tem ferida que vaza muito. E aí, a secreção sai de dentro da ferida e vai para a pele. E aí, essa secreção machuca essa pele, assa essa pele. Então, eu faço essa barreira protetora ao redor da ferida para que isso não aconteça. Então, eu posso utilizar nessas condições. E lembrando que a assadura é muito mais caro do que preveni-la,
né? A gente pode ver aí alguns casos bem graves de assadura e nós precisamos orientar, justificar o uso, né, de um creme barreira para o gestor. Por quê? Porque ele tem que entender, porque eles só entendem de dinheiro, né, do financeiro, que é muito mais barato a gente usar o creme como prevenção do que realmente tratar uma assadura ou ter alguma complicação mais séria, tá bom? Bom, ele tem tanta ação nutritiva e anti-inflamatória que eu consigo usar ele nos casos de psoríase e dermatite atópica. Olha que legal. São duas condições que não têm cura, mas as pessoas que têm sofrem bastante, porque incomoda, resseca, coça muito, enfim. E o creme barreira consegue diminuir esses sinais de irritação, tá certo? Bom, vamos lá, vamos mostrar o creme. O creme barreira é esse aqui, ele tem a apresentação de 100 e de 200 gramas. E olha que legal, para você que não conhece. Ele tem essa consistência bem grossa, de cera mesmo. Eu vou até pegar um pouquinho aqui na minha mão, ó. É uma cera grossa, tá bom? Então vamos lá. Eu vou passar aqui para vocês conhecerem como que ele funciona na pele. Lembrando que essa pele já está sensibilizada. Então, eu não posso ficar esfregando muito essa pele, porque senão eu vou machucar. Então, uma característica boa de um creme barreira é que ele seja absorvido rapidamente. Por quê? Porque eu não vou precisar ficar fazendo isso aqui, ó, fricção na pele por muito tempo. A maioria dos cremes barreiras, eles formam uma pasta esbranquiçada que demora de ser absorvida pela pele. Mas aí eu tenho que ficar fazendo essa fricção na pele. Isso é ruim. Tá bom? Então, vamos ver como é que ele se comporta na pele. Eu coloquei um pouquinho aqui na palma da mão e vou puxar aqui, ó, no meu braço todo, ó. Passei uma vez, passei 2 vezes, ó, você já não tá vendo creme, hein? 3 vezes, ó. Ó, cadê o creme? Sumiu. Exatamente. Então, ele tem uma alta absorção. Isso é muito bom. Vocês percebem que ele fica essa barreira de proteção, esse óleo, né? Isso é a barreira de proteção, tá bom? Nessa pele. Muitas pessoas não gostam dessa consistência de óleo, mas ele precisa fazer a barreira de uma maneira mais eficiente. Então, ele tem essa propriedade oleosa para fazer essa oclusão. Então, como tem essa barreira, toda vez que fizer xixi ou cocô ou entrar em contato com alguma secreção, isso aqui vai ser a barreira. Então, vai impedir que esse fluido aqui entre em contato com a pele e machuca, tá? Então, isso é um creme barreira. E olha que legal, você não tem resíduo, você não vê pomada. Então, se eu precisar higienizar essa pele, eu também não vou ficar esfregando até ela sair. Isso é muito bom, muito bom. E vocês viram que ele rende bastante, é outra vantagem. Então, eu usei só um pouquinho para hidratar desde a minha mão até o cotovelo. Vocês estão vendo que tá brilhoso aqui, não tá? Então, desde aqui até o cotovelo, tá bom? Então, ele rende bastante. Isso também é muito bom, né? Super bom. Certo? Então, este é o creme barreira, o Cold. Outro creme que eu gostaria de apresentar, esse é um pouquinho mais específico, é o Hydrage 10. O Hydrage 10, o próprio nome já fala, ele tem 10% de ureia. Clarissa, o que é ureia? Ureia é um composto que a gente já tem no nosso organismo, e que ele está presente na pele. Ela ajuda, na verdade, a hidratação da pele. Ela tem uma ação de oclusiva e ela ajuda tanto a atrair água para a pele como reter. Então, ela é utilizada como hidratante. Só que ela também tem uma ação que se chama queratolítica. O que isso significa? Ela quebra queratina, né? Então, no corpo, a gente tem queratina, mas tem algumas regiões do corpo que acumula queratina. E aí forma aquelas peles grossas, duras, como, por exemplo, cotovelo, joelho e principalmente os calcanhares. E sabe quem acumula muita queratina no corpo? Adivinha? Adivinha? Acertou, os diabéticos. Por eles terem uma condição que chama neuropatia periférica, eles têm uma pele muito mais ressecada, muito ressecada. E eles formam hiperqueratose, ou seja, acúmulo de queratina em várias áreas do corpo, principalmente os calcanhares. E quando essa pele fica muito grossa, ela racha. E aí formam as famosas
fissuras. Só que no diabético, uma fissura pode virar uma ferida e é tudo que a gente não quer. Por quê? Porque uma ferida num pé diabético pode levar ele a uma amputação. Então é muito sério o cuidado com os pés. E a gente desenvolveu esse creme com 10% de ureia para quê? Para fazer essa ação hidratante e fazer uma esfoliação suave, tá? Existem, né, cremes com porcentagens maiores de ureia, mas vários estudos, né, artigos científicos, estudos científicos demonstram que o diabético a gente pode usar a ureia até 10%. Então a gente usa o 10% para realmente a ação hidratante não para que ela não vá embora, né? Que mantenha aí toda a hidratação da pele. Nós também usamos em paciente com hanseníase. Por quê? Porque a hanseníase também desenvolve a tal da neuropatia periférica. Então, o diabético e o hanseniano têm uma pele bem semelhante. E aí faz fissuras, resseca mais essa pele. Então, por isso que a gente indica o creme de ureia. Posso passar ureia no corpo todo? Não, porque senão vai afinar algumas partes que não precisa. É somente aquelas partes mais ressecadas, mais grosseiras, tá bom? E ele também pode ser utilizado em psoríase e dermatite atópica, tá bom? Também. Ele vai fazer essa nutrição e principalmente na psoríase, ela vai afinando, tirando aquele grosseiro que fica na pele, tá bom? Então eu também posso usar a ureia aí no caso de psoríase e dermatite atópica. Bom, a ureia então, lembrando que é um produto médico e esse é o grande diferencial porque a ureia é muito barato. Eu posso ir numa farmácia de manipulação e pedir para manipular a ureia. Mas de onde vem essa matéria-prima? Será que tem 10% de ureia mesmo? Ou só tem um cheirinho de ureia no creme, né? Então tem várias essas variáveis. E quando a gente fala em produto médico, eu tenho tudo comprovado. Desde a origem da matéria-prima, a porcentagem, é um creme que não causa toxicidade nem alergia na pele, com a eficácia comprovada. Então ele tem essas vantagens sobre todos os outros produtos que tem ureia, porque tem muito produto para diabético, tem muito produto que tem ureia, tá bom? Deixa eu beber um pouquinho de água. O interessante dele é que ele é um produto barato. Como o diabético ele precisa fazer a prevenção, então ele precisa usar isso com frequência, nós pensamos também em fazer um produto mais acessível para que ele realmente possa usar diariamente, tá bom? Então é um creme barato, ó, esse é o Hydrage 10, ele tem 100 gramas, tá bom? Bem legal, bem interessante, ele não é gorduroso, então a pessoa pode passar, que não vai escorregar no chinelo, tá certo? E tem 100 gramas, olha que legal, tem bastante, tem um preço bastante acessível, tá bom? E aí, nós também temos o nosso último hidratante, o nosso queridinho, que é o Hydralive. Olha que lindo que ele é, a cor dele é maravilhosa, né? O Hydralive, ele foi desenvolvido pensando numa hidratação melhor. Então, para você saber que os hidratantes, eles têm algumas propriedades. Quando eu faço um hidratante, ele pode ser oclusivo, ou umectante, ou emoliente. Então, dessas 3 maneiras, eu consigo promover a hidratação da pele. Então, de acordo com os ingredientes, né, as substâncias que eu coloco dentro dele. O Hydralive, ele foi desenvolvido com as 3 características. Olha que legal. Então, dentro dele, eu tenho compostos, substâncias que vão fazer a oclusão, a umectação e emoliência. O que eu tenho dentro dele? Eu tenho a cera de abelha, eu tenho os ácidos graxos essenciais, eu não tenho óleo, tá? Usar somente os ácidos graxos essenciais, que está presente no óleo de girassol. Tem um pouquinho só de ureia para promover a hidratação e tenho silicone, olha que interessante, né? Então ele tem uma função de hidratação completa e mais do que isso. Por ele ter silicone, ele também consegue fazer barreira protetora, exatamente. E o legal dele é que ele não é gorduroso igual o Cold.
Lembra que ele tem essa função aqui de barreira mais oleosa. O Hidralive não é oleoso. Olha que legal, vou mostrar aqui para vocês. Ó, este é o Hidralive, é lindo, né? Também tem 100 gramas. O cheirinho dele é bem suave, não é um cheiro forte. Eu vou explicar depois, daqui a pouquinho para vocês. Ai, deixa eu abrir ele aqui, ó. Primeiro eu vou mostrar como é que ele se comporta na pele. Ele é um creminho, não é mole, mas ele é consistente. Aí eu vou passar aqui para vocês verem como é que ele se comporta. Também é um creme que absorve rápido, tá bom? Ó, vou passar aqui, ó, na minha mão e no meu braço. Ó, também rende, legal. Pronto, já passei, tá bom? Este creme, vou comparar aqui com o meu braço, ó. O meu braço de baixo é o Cold, o braço de cima é o Hidralive. Então, vocês conseguem perceber que a parte de baixo brilha, né? Porque tem óleo. E a parte de cima não brilha. Por quê? Porque ele é seco. Então, essa é a grande diferença. Ele tem o toque seco, a pele fica com um tom aveludado, tá certo? E ele seca rápido, ou seja, ele é compatível com adesivos. Que legal, que bom, enfim, realmente. Então, eu posso usar ele ao redor de lesões, de feridas e conseguir aderir o curativo com as fitas adesivas. E eu também posso usar ele ao redor de estomias. Às vezes eu preciso fazer uma hidratação, uma barreira de proteção, até mesmo uma lesãozinha. E após eu consigo também aderir a bolsa, né? A bolsinha, o dispositivo de estomia. Então ele tem essa vantagem. E lembrando, ele é produto médico, ou seja, eu tenho um creme super mega hidratante que eu posso usar em qualquer tipo de pele. E aí a gente vem aqui explorando a área dos pacientes com as peles sensíveis, como por exemplo, pessoas que fazem tratamento oncológico, quimioterapia resseca muito a pele, radioterapia resseca, às vezes até faz queimadura, a famosa radiodermite. Eu tenho os idosos, eu tenho pessoas renais crônicas que também têm a pele igual uma seda. Então eu tenho este mercado para explorar, que é o mercado oncológico. Por quê? Porque eu tenho um produto seguro, é um produto médico que vai garantir uma hidratação eficaz, que funciona, e é um produto médico, ou seja, ele é seguro. Então eu posso usar nos pacientes oncológicos e principalmente para evitar radiodermite. Por quê? Porque eu estou nutrindo, hidratando essa pele. E ele deixa essa película de silicone como se fosse uma proteção. Olha que legal, né? Que interessante. E ele tem esse cheirinho suave justamente pensando nesses pacientes, que é muito suave, bem levinho, tá bom? Então, para quem não gosta do Cold, da consistência oleosa dele como barreira, eu posso usar o Hidralive também como barreira, tá bom? Então, a gente até acaba indicando mais o Cold no caso de incontinência. Quem usa fralda, tá bom? Todas as pessoas que usam fralda, então tem incontinência urinária ou fecal, né? Que faz xixi ou cocô sem perceber. E aí, a gente acaba indicando a barreira, né? De proteção para as outras coisas, com o Hidralive, que ele seca rápido, ele é mais, como é que se diz? Seca, né? Seca, deixa a sensação da pele melhor, tá bom? Mas eu tenho as duas opções como barreira. Os dois hidratam também. Esse hidrata um pouco mais porque ele tem todas as funções de hidratação num produto só, tá certo? Mas fica aí a critério do profissional e do cliente que tá usando. E aí nós temos o nosso lançamento também, que é o Previderme. O Previderme, ele é silicone em spray. Que legal! E o diferencial é que ele é 100% silicone, não tem nada lá dentro mais que não seja silicone. Então, a gente usa silicone para fazer a barreira de proteção, tá? Então, vocês viram que no Hidralive tem o silicone. Aqui eu tenho 100% de silicone, então ele é feito para fazer barreira de proteção. E o silicone seca muito rápido, né?
Então, eu posso usar aí nos locais onde eu tenho umidade, onde eu preciso, por exemplo, aderir uma coisa adesiva logo de cara, né? Que eu não vou ter o tempo de esperar secar. Então, ele vem num frasquinho assim de 50 ml. Deixa eu virar aqui, tá bom? Em forma de spray. E aí, ele forma realmente aquela película na pele de proteção. Então, onde que eu vou usar? Principalmente no caso das estomias. E aí, eu posso usar como prevenção desta situação, né? Que é a dermatite peristomal, que muitas vezes é causada pela colocação inadequada do dispositivo, né? Ou às vezes acontece alguma intercorrência e machuca a pele, então eu posso fazer essa proteção, posso usar ao redor da ferida também e posso também usar como prevenção e tratamento de assadura, não tem problema nenhum. Quem gosta de uma coisa mais seca, né, eu posso usar o Previderme para fazer isso, ok? Então esse é o nosso novo lançamento, tá aí, silicone em spray, muito bom. E para terminar a linha de pele, finalmente, nós temos o nosso removedor de adesivos. O Limpicol, ele é o nosso removedor contendo, né, silicone, mas ele também tem ácidos graxos, olha que interessante. Então eu uso ele para tirar qualquer adesivo, fita, micropore, esparadrapo, inclusive a bolsa de colostomia, então ele ajuda a remover sem trauma. Também consegue remover aquela cola que fica grudada na pele, por nada nessa vida é removida, tá bom? E como é que ele age? Ele age muito, muito, muito fácil. A gente pega o spray, molha a fita, espera a fita absorver o produto, né? E aí quando ela tá bem, bem úmida com o produto, ela começa a soltar sozinha da pele. Olha que legal, que maravilha que é isso, né? Então, eu consigo remover aí a fita sem puxar os pelos, sem machucar, sem fazer aqueles vergões, né, na pele que machuca. Enfim, eu consigo fazer uma remoção atraumática, sem dor. E lembrando que ele não tem nem éter e nem álcool. Então, eu consigo usar ele em bebês, né? Um ótimo produto para idosos, né? Para a gente não arrancar a pele junta. Para bebezinho dentro de UTI neonatal, que tem várias fixações e eu consigo remover sem machucar. E por ele ter ácidos graxos, ele também consegue tratar essa pele ao mesmo tempo. Olha que legal. Muito bom. Isso é um diferencial que vários removedores não têm. E outra coisa interessante é o preço, que ele é bem mais em conta do que vários produtos aí no mercado, tá bom? Bom, finalizamos a parte de cuidados com a pele. Agora vamos falar sobre ferida, a minha parte favorita. Bom, vamos lá. Agora a gente vai entrar na linha de cuidados para feridas, né? Quem não gosta de ver ferida, fecha o olho aí, né? E aí, para a gente começar essa nossa conversa, eu primeiro gostaria de perguntar para vocês se ferida respira. E aí, o que vocês acham? Olha um para o outro, olha aí, né? E conversem. E o que vocês acham? Ferida precisa ficar aberta para respirar? Ela realmente respira? O que vocês acham, né? Porque desde sempre a gente aprende que a ferida precisa ficar aberta para respirar, não é mesmo? Então vamos lá. A gente que mexe com produto de ferida, né, de curativo, a gente tem que saber pelo menos o básico, então vamos lá. Bom, vamos pensar comigo. Como que a gente respira? Nós respiramos pelo nariz ou pela boca. Então eu puxo os gases que estão no ar ambiente. E aí quando eu faço isso, eu só puxo o oxigênio? Não, eu puxo todos os gases juntos, certo? E aí, quando eu puxo o ar pelo nariz, ele vai pela traqueia aqui. E aí, onde ele vai? Para o pulmão. Exatamente. Eu vou até colocar uma foto aqui para vocês acompanharem comigo. E aí, ele vai lá para o pulmão. No pulmão, ele vai chegando até as partes menores que existem no pulmão. Então, brônquios, bronquíolos. E aí, ele vai pro capilar, pro alvéolo,
tá bom? O alvéolo é essa parte aqui, ó, linda e maravilhosa. Olha que lindo que é um alvéolo. Parece um raminho ali da couve-flor. É lindo o alvéolo, né? E dentro do alvéolo, tem muitos alvéolos. E os alvéolos, eles são banhados, eles são envolvidos por vários vasos sanguíneos. Só que esses vasos sanguíneos são bem fininhos, então eles recebem o nome de capilar. E essa relação íntima do alvéolo com os capilares é aqui que acontece a respiração de fato. Acontece uma coisa que se chama trocas gasosas. O que é isso? Vamos resumir. As trocas gasosas nada mais é do que eu jogo fora o que não presta, todos os gases que eu respirei, lembra que eu respirei tudo? E jogo fora. E pego somente o que eu preciso, que é oxigênio, tá bom? Então, essas são as trocas gasosas. Olha que interessante, onde tem esse círculo azul que está mostrando para vocês as trocas gasosas, certo? Ok, agora eu tenho o oxigênio. Só que o oxigênio está onde? Lá no pulmão. Como que esse oxigênio vai chegar em todas as partes do corpo? Fala para mim, como? Como? Acertou. Pela corrente sanguínea, exatamente, pelo sangue. Inclusive, nós temos uma célula que se chama hemácia, que é responsável em carregar esse oxigênio para todas as partes do corpo. Inclusive, para minha ferida que está lá longe na perna. Ok? Então, ferida precisa ficar aberta para respirar? Não, exatamente. Por quê? Porque eu respiro, vai lá para o pulmão e o oxigênio vai chegar para minha ferida por meio de quem? Do sangue. Então, o sangue que vai levar o oxigênio para minha ferida. Certo? Combinado? Então, ferida não fica aberta para respirar. Ela não respira. Quem respira? A gente respira para ela. Combinado? Então, se alguém perguntar, você já vai saber explicar. Certo? Não, Clarissa, sabe o que é? É que se eu deixar a minha ferida aberta, aliás, fechada, ela vai abafar. Ixi, aí ela vai contaminar e vai ficar tudo uma lambuzeira total. Será que é verdade mesmo? Será que eu preciso deixar aberta ou fechada porque ela vai abafar? Então tá aí a justificativa por que eu tenho que deixar ela aberta? Que é porque ela vai abafar? Será de fato que é isso? Então vamos lá, vamos aprender comigo. Né? São conceitos básicos, mas que a gente precisa aprender. Bom, vamos fazer um teste. Olha aí pro seu vizinho, se você estiver sozinho, pega um espelho. Vamos lá, olhando um pro outro. Agora, abre a boca. Não, cuidado com o bafo, hein, pessoal? Lá dentro, lá dentro. É seco ou molhado? Molhado, Clarissa, claro. Ok. Os nossos olhos são secos ou molhados? Molhados. Dentro do nosso corpo, é seco ou molhado? É tudo molhado. Sabe por quê, pessoal? Porque nós somos mais água do que qualquer outra coisa. Nós somos praticamente 70% água. E todos os órgãos, todos os tecidos, todas as células precisam do que para sobreviver? De água, de umidade, ok? Sabendo disso, eu te pergunto, será que a ferida também precisa de água para sobreviver? Bom, a ferida, ela é uma parte do corpo humano? Claro, ela é a carne, certo? Só que a carne que está ali exposta é um tecido do corpo humano. Se ela é um tecido do corpo humano, bom, eu acabei de falar que todos os tecidos precisam de água. Será que a minha ferida também precisa de água, de umidade para sobreviver? O que vocês acham? Com certeza, certo? Então, a minha ferida, seja lá onde ela estiver, ela também precisa de umidade para sobreviver. Por quê? Porque todas as células, todos os tecidos precisam de umidade para sobreviver. E como que eu dou umidade para a ferida? Será que se eu deixar ela aberta, ela vai ficar molhada? Não, é o contrário, ela vai secar, certo? E vai secar tanto que vai formar o quê? O quê que vocês sabem muito bem? A famosa
casquinha. Não, peraí. Então você tá falando que casquinha não é bom? Não é bom, pessoal. Vocês acreditam? Por quê? Porque a casquinha, o que é a casca? Eu deixei a minha ferida aberta, porque eu precisava secar ela, né? E aí as células não tinham água, elas foram desidratando e morreram. E formou o quê? A casquinha. Então, na verdade, quando eu falo em cicatrização, eu não posso deixar formar casquinha, porque a casca vai formar em cima da ferida. E não é isso que eu quero. Eu quero que a cicatrização seja de dentro para fora. E para que isso aconteça, para que tenha regeneração, que a célula funcione para fazer essa regeneração do tecido, eu preciso de água, eu preciso de umidade. E só existe uma maneira de eu dar umidade para a ferida, que é fechando. Então por isso que a ferida precisa ficar fechada com o curativo? Exatamente por isso. Por quê? Porque ela precisa de umidade para cicatrizar. Nossa, que interessante. Clarissa, quando mudou essa história aí que você está falando, né? De ficar fechada, de ficar úmida. Faz um pouquinho de tempo, sabe, pessoal? Desde a década de 60, a ciência já provou que a cicatrização é pelo meio úmido. Faz tempo, né, pessoal? Então, pelo meio úmido, a ciência já provou que é mais rápido cicatrizar, que chega mais célula para o leito da ferida, que se tiver tecido morto, sai mais facilmente, tem menos dor, ou seja, eu só tenho vantagens no meio úmido, tá certo? Então, nós precisamos saber, a gente não vende produto para ferida, então a gente precisa saber como é que a ferida cicatriza. E a cicatrização, então, é pelo meio úmido, não é seco, ok? Combinado? Contextualizamos o mundo das feridas. Agora vamos para os produtos para elas. Bom, eu aprendi agora que a ferida precisa de umidade para cicatrizar. E o que dá umidade para minha ferida? Tadã! Hidrogel, isso mesmo. O que significa hidrogel? Hidro é água. Gel, então é água em forma de gel. E nós temos 3 hidrogéis. Nossa, Clarissa, 3? Por que 3? Eu vou explicar por que 3, tá bom? Bom, vou mostrar aqui para vocês. Nós temos a linha que se chama Debrigel. Então, todo o Debrigel é um hidrogel, ok? Por que Debrigel? Vamos explicar de novo o nome? Todo produto que promove umidade para a ferida, o tecido morto da ferida sai mais facilmente. E esse ato de remover o tecido morto se chama debridamento. Então, o debri vem do debridamento. Então, todo hidrogel promove debridamento, ok? Então, por isso que a linha se chama Debrigel, ok? Bom, temos o Debrigel puro, tá? E aí ele tem 85 gramas e 25 gramas. Temos também o Debrigel com alginato de cálcio, que é o Debrigel Algi-K. E temos o Debrigel PEC, que só tem pequenininho aqui de 30 gramas, certo? Então, nós temos os 3. Qual que é a diferença? Bom, vamos lá. Quando eu tenho uma ferida que precisa só hidratar, ok, qualquer um dos três eu posso escolher, porque todos vão promover a umidade. O Debrigel puro, sem nenhuma associação, ele vai dar uma hidratação normal. Nem muito, nem pouca, normal, tá bom? Então, eu coloco lá o gelzinho e aí eu vou mostrar para vocês como que é a consistência do gel, né, para vocês conhecerem. Vocês sabem que enfermeiro, gente, para vocês convencerem enfermeiro, é assim, tem que cheirar, tem que pôr a mão, tem que provar, porque senão a gente não aceita muito não, tá bom? Então, por isso que eu gosto de mostrar. Então, este é o hidrogel, tá? Ele tem uma consistência firme, tá? Por quê? Porque ele não pode sair da ferida, ó, ele não pode escorrer, e aí ele tem uma viscosidade, ó, legal, ó, certo? Então, eu coloco na ferida, a ferida absorve ele e faz a hidratação, tudo bem? Na outra ponta, eu tenho o Debrigel PEC, que tem
PEC é de pectina. Que é isso, Clarissa? Pectina é uma fibra solúvel que está presente nas frutas. Nossa, Clarissa, por que você pôs a pectina no hidrogel? Na verdade, a pectina já está presente em alguns alimentos, como as compotas, como geleias. Para quê? Para que serve a pectina? Para deixar mais consistente, mais durinho o alimento. Pera aí, então por que você pôs a pectina no hidrogel? Exatamente com a mesma função, para deixar mais firme, mais durinho, tá bom? Então eu vou colocar aqui para vocês verem a diferença. Ele tem uma consistência aqui, ó, esse aqui, ó. Ele é até mais fosco, ele não é tão transparente. E aí, ó, eu vou tentar pegar ele, ó, ele não faz aquela viscosidade desse aqui, ó. Esse aqui, ó, esse aqui já é mais firme, ó, mais durinho, mais consistente. Peraí, Clarissa, então por que você fez um hidrogel mais firme? Pensa comigo. Quando eu coloco o hidrogel no leito da ferida, o que a ferida faz? Chupa o hidrogel, certo? E aí, quando ela absorve esse hidrogel, vai hidratar essa ferida. Só que quanto tempo esse hidrogel fica no leito da ferida? Normalmente por 24 horas, que é o tempo que um hidrogel consegue manter a hidratação da ferida, certo? Quanto mais mole, mais fluido esse hidrogel, mais rápido ele é absorvido, certo? Agora eu coloco um hidrogel mais firme, mais duro em cima da ferida. Como que é essa absorção? Devagarzinha, exatamente, né? Então, essa absorção, ela vai ser lenta. Então, o tempo que esse hidrogel vai ficar na ferida vai aumentar. Bingo! Exatamente por isso que eu coloquei pectina no hidrogel. Para potencializar essa hidratação e fazer com que ela dure mais tempo. Muito bom! Então, se um hidrogel comum dura 24 horas de hidratação, quanto tempo um hidrogel com pectina vai durar? Pelo menos 48 horas. Exatamente, essa é a grande vantagem. Então, eu estou otimizando a hidratação e fazendo com que ela fique mais tempo, ou seja, menos trocas de curativo, certo? E no meio dos dois eu tenho o Debrigel Algica, que tem alginato de cálcio. Clarissa, para que tem esse alginato de cálcio? Bom, o alginato por si só, ele é uma substância que é retirada das algas marinhas, que tem a função de, ó, chupar, ficou feio, né? De absorver. Então, quando eu coloco o hidrogel na ferida que tem alginato, ele por si só, ele já absorve o exudato da ferida. Então, ele vai te dar uma hidratação grande? Não. Então, quando você precisar de uma hidratação que não seja tão hidratante assim, você escolhe com alginato de cálcio. Eu sei que esse é o mais vendido, é o mais escolhido. Por quê? Porque foi um dos primeiros que vieram para o Brasil, foi bastante trabalhado aí com os profissionais, né? Tem um famoso, né, que tem de uma multinacional, que é mais ou menos dessa cor aqui, né? E aí todo mundo acostumou a usar ele. Mas, na verdade, por isso que nós temos 3 hidrogéis. Porque vai depender da ferida. Se eu quero pouca hidratação, se eu quero muita hidratação, se eu quero que ele dure só 24 horas, se eu quero que ele dure mais tempo. Então, por isso que eu tenho os 3 para escolher, tá? Se eu escolher um, eu preciso de hidratação, eu escolho um, eu vou errar? Não, não vou. Mas se eu escolher adequadamente, eu vou ser mais assertiva no tratamento e vou ter um resultado mais rápido, tá bom? Então, por isso que nós temos 3. Uma hidratação normal, outra hidratação potencializada e o outro uma hidratação que não é tanta hidratação assim. Por quê? Porque ele absorve o exudato da ferida, certo? Clarissa, qual que é a vantagem de eu usar os seus hidrogéis? Primeiro, nenhum dos 3 provoca ardência. Isso. Tem vários hidrogéis no mercado que provoca ardência na ferida. Já pensou se colocar um produto lá e a pessoa, tá ardendo, né? E arde mesmo. Então, essa é uma vantagem. E a outra vantagem, após aberto,
né? Vamos supor que eu usei hoje o produto, ó, abri. Aí tá difícil de abrir. Abri hoje. Quanto tempo eu posso usar esse produto aberto? Vários hidrogéis no mercado só podem ser utilizados até 28 dias, alguns 90 dias. O nosso é até o prazo de vencimento da embalagem. Isso é muito bom, porque não tem desperdício de produto, tá? O tempo de fabricação até o tempo de validade, né, de vencimento, são 2 anos. Então, eu tenho um produto aqui que dá para ser utilizado. Nossa, por que isso acontece? É de acordo com alguns conservantes que a gente utiliza, certo? Que isso é possível. Então, nós temos aí um produto que pode ser utilizado até o prazo de vencimento da embalagem, tá bom? Isso é muito bom, é uma super vantagem. Outros curativos, outras coberturas que também podem ser utilizados para hidratar são os curativos não aderentes. São malhas que são impregnados com o produto e que essa malha não gruda no leito da ferida. Isso é muito bom, né? Porque não provoca dor. Então, nós temos 2. A Agiderm Compress e o Petrolatum Compress. Qual que é a diferença dos 2? A malha é a mesma, só que eles vão vir impregnados com produtos diferentes, tá bom? Então, eles vão vir neste pacotinho, tá? E aqui tem um fechozinho que é autopicotável, né? Então, eu só faço assim, ele abre sozinho. E aqui dentro eu tenho a malha. A gente não trabalha com rayon, tá? Porque rayon é um tecido. A gente trabalha com uma malha que é feita de poliéster e algodão, tá bom? Então, essa aqui é a malha. Nossa malha, ela é bem fechadinha. Por quê? Porque quanto mais aberta for, o tecido que cresce vai crescer entre esses buraquinhos. E a hora que eu for tirar, vai grudar. Então, por isso que a malha tem que ser bem fechadinha, para que isso não aconteça. E aí, ela vem bem molhada aqui no pacotinho. E aí, ela pode vir molhada com o AGE, que é o óleo de girassol, ou ela pode vir molhada, né, impregnada com o petrolato, tá certo? Então, essa é a diferença. Há diferença também de tamanho. Essa aqui é a petrolato, tá bom? Que tem uma medida de 20,3 centímetros. E a que vem com a AGE tem 30, tá bom? Ela pode ser recortável, ela não desfia porque o fio é inteiro, tá bom? Ela pode ser utilizada direta na ferida, então como curativo primário ou como secundário. Vamos supor, ó, vou pegar esse hidrogel que tá aqui na minha mão. Eu passo o hidrogel na ferida e coloco por cima, então ele pode ser utilizado como secundário. Se eu faço isso, eu estou otimizando a hidratação. Quanto tempo eu posso deixar na ferida? Até 3 dias ela vai te garantir uma hidratação. Só que depende muito da ferida. Como por exemplo, ó, nesse caso aqui, eu usei nesta queimadura, mas eu consegui fazer uma associação com o Debrigel puro, né, sem associação, e o Agiderm. Aqui nessa queimadura, eu deixei por 5 dias. Então foi muito legal. A ferida não estava vazando muito, eu precisava de hidratação. E aí eu consegui trocar a cada 5 dias. Então, é bem fácil o uso. Eu coloco sobre a ferida e, claro, eu tenho que fechar. Então, eu vou colocar gaze e enfaixar com uma atadura crepe, né, para ficar fechadinho. E vou fazer a troca aí de 3 a 5 dias. E aí vai depender da sua ferida, de como ela está. O quanto ela está vazando ou não. Pouco, muito, tá bom? Então, esse é um curativo barato mesmo, tá certo? Que pode ser utilizado em ralado, em queimadura, em feridas superficiais. Se já tem a gaze que tá grudando na ferida, ela já tem indicação de usar a tela não aderente, tá? O próprio nome já fala, não adere, tá? Isso é muito bom, né? Não provocador no nosso paciente, né? Isso é tudo de bom, certo? Agora vamos para infecção de feridas. E aí, quando a gente fala de infecção, eu preciso matar as bactérias que estão provocando infecção na ferida. E aí, por muito tempo, a gente usava antibióticos diretamente na ferida para matar essa infecção. Só que o que acontece com os antibióticos?
eles vêm causando resistência bacteriana. O que isso significa? Que as bactérias estão ficando acostumando com eles e estão ficando cada vez mais resistentes, ou seja, a gente não consegue matá-las. Inclusive, falando aí de uma maneira geral, nós estamos chegando aí um tempo que não vai ter mais antibiótico para matar bactéria. As superbactérias, as multiresistentes, enfim. Tá? Então, por isso que é o cuidado muito grande de se usar antibiótico. Ou sistêmico ou tópico mesmo, tá bom? No local. A gente precisa ter muito discernimento e responsabilidade para usar antibiótico, tá certo? E por causa deste problema e de vários outros, a gente tem usado produtos à base de PHMB. Nossa, que é isso, Clarissa? É a nossa linha de Polyhexan. Olha que legal. Então, PHMB é uma abreviação, tá certo? E todos os produtos que se chamam Polyhexan têm PHMB na composição dela. O que significa PHMB? Polihexametileno biguarida. Nossa, que nome comprido! Eu vou ter que guardar? Não vou. Mas é só para vocês saberem, tá bom? E olha que legal, o começo do nome da substância é o nome do nosso produto. Polyhexan, olha que legal, tá bom? Então, todo Polyhexan tem PHMB na composição. E o que o PHMB faz, Clarissa? Ele mata bactéria, mata fungos, vírus, esporos e mata o famoso biofilme da ferida, tá bom? Sem causar resistência bacteriana, tá bom? E ele não é tóxico para a célula, porque hoje tem vários antissépticos, produtos que matam a bactéria, mas são tóxicos para células boas, como por exemplo a clorexidine. Né? Você já usou muita clorexidine? Eu já, né? Mas aí vários estudos vêm comprovando sobre a toxicidade de antissépticos antigamente usados. Então hoje a gente usa o quê? Soro para lavar a ferida e produtos que têm PHMB, quando eu preciso controlar aí o crescimento bacteriano da ferida, ok? Então vamos falar a respeito dos produtos que têm PHMB. Lembrando que nós temos duas linhas principais de PHMB. A maioria dos produtos tem a concentração de 0,1% de PHMB dentro do produto, tá certo? Nós temos as duas linhas, uma linha que tem 0,1% de PHMB, mas nós temos uma linha que tem 0,2%, o dobro de PHMB dentro da composição. Tá certo? Então, essa linha recebeu o nome de Plus. Então, é o Polyhexan Plus, ok? E nessa linha de 0,2 eu só tenho a solução, que é o líquido, e o hidrogel, que é o gelzinho, tá bom? Que tem PHMB. Todos os outros têm 0,1% de PHMB, certo? A maioria dos produtos tem 0,1%. Tudo bem? Então, a linha verde, que é isso aqui, que é o hidrogel, e a solução, que recebe o nome de Plus, tem 0,2% de PHMB. Já vou esclarecer, se a fofoca chegou aí para você, vou esclarecer. Teve como é que fala? Um rádio peão? Já ouviu falar da rádio peão? Um bafafá aí que foi proibido produtos a 0,2%, né? Que foi proibido o uso desses produtos em ferida. Na verdade, o que aconteceu? Existem, né, duas empresas no mercado que produzem produtos com 0,2%, mas não são produtos médicos, são cosméticos. E cosmético não pode usar em ferida, é só produto médico, tá bom? Então, essas duas empresas, foi para isso que a Anvisa lançou aí uma notificação proibindo a produção, o comércio desses produtos para feridas, ok? Mas por quê? Porque eles eram cosméticos e não produtos médicos, tá bom? O nosso é produto médico, então você pode usar tranquilamente, indicar, fica à vontade, tá bom? Bom, nós temos hidrogéis com PHMB. E aí, dentro dos hidrogéis, nós temos 3. Um a gente já falou, que é o Polyhexan Plus Gel, né? A linha verde, que tem 0,2% de PHMB. E nós temos
aqui o Polexan Plus, né, que tem 0,2%, e nós temos os dois que tem 0,1%. E aqui dentro eu tenho o Polexan PEC, ó, você já conhece essa palavrinha, PEC é pectina. E o Polexan Solugel, né? Bom, vamos lá mostrar a diferença. Então, o Polexan PEC eu tenho duas apresentações, 100 gramas e 30 gramas, tá bom? Eu adoro, é o meu preferido. PEC, lembra? Pectina. Então, vamos voltar lá no Debrigel? PEC. Então, ele é um hidrogel com pectina, mas também tem PHMB. Então, como que é a consistência desse gel? Firme, mais durinha. Para quê? Para durar mais tempo no leito da ferida, tá bom? Por que nós fizemos isso e não um hidrogel mais simples? Porque todo produto que tem o PHMB, a ação antimicrobiana do PHMB na ferida, ela dura 3 dias. 72 horas, olha que legal. Então, por que não fazer um hidrogel que também durasse 72 horas? Bingo, exatamente. Então, nós fizemos um hidrogel mais consistente para ficar mais tempo na ferida, certo? E nós temos o Polexan Solugel, que ele vem assim em uma otolia de 100 ml ou de 30 ml. A consistência dele é bem diferente. Ó, eu vou mostrar aqui para vocês. Cadê meu produtinho? Aqui. Ó, olha a consistência dele, tá? É um produto que é bem fluido, ó. Bem fluido. Ele é bem escorrido. Eu, particularmente, não gosto desse tipo de hidrogel, tá bom? Mas tem gente que gosta. Por quê? Além dele ser mais barato, ele espalha melhor numa ferida grande. Só que lembra, quanto mais fluido, mais rápido é absorvido pelo leito da ferida. Então, ele não vai te dar uma hidratação tão boa assim. Mas vamos supor que você tem uma infecção e você precisa limpar a ferida e fazer curativo todo dia mesmo. Dá para usar um produto que tem PHMB e que dura 24 horas. Certo? De hidratação eu tô falando, tá? Então, eu uso aí nesse processo de limpeza, de controle mesmo, eu posso usar o Solugel. Não, Clarissa, agora eu preciso de um produto para ficar mais tempo na ferida. O Polexan PEC. Ou o Polexan Plus, quando eu preciso de uma ação melhorada do PHMB. Certo? Então, eu tenho aí para todos os gostos, né? E aí a gente já falou bastante da pectina, mas por que a pectina? Eu já falei que a pectina, ela vai potencializar a hidratação. Se ela potencializa a hidratação, o que ela vai fazer com o desbridamento, né? Com o debridamento? Vai otimizar também, né? Então, quanto mais úmido a ferida fica, mais rápido sai o tecido morto. Tá bom? Então, a pectina também vai ajudar a fazer esse debridamento mais rápido. Vamos ver? Vamos ver? Ver para crer, né? Esse caso aqui eu acompanhei bem de pertinho, é uma úlcera venosa. Olha, a diferença de uma foto para outra é praticamente de 1 mês. E nós só usamos, olha, ele ainda estava com a embalagem antiga, nós só usamos o PEC, né? Então, eu consegui controlar o crescimento de bactéria, consegui tirar biofilme da ferida, tecido morto. E olha a retração da ferida, bem rápido, né? Esse outro caso aqui não é meu, é de uma cliente nossa. Ela também usou o Polexan PEC e a diferença de uma foto para outra são 20 dias. Isso mesmo, pessoal, 20 dias. É muito rápido, né? Então, eu fiz o debridamento desse tecido morto muito rápido. E essa foto aqui também, a diferença de uma para outra é de apenas 10 dias. Olha a diferença, pessoal. Foi muito rápido a ação de debridamento. Então, por que usar pectina? Para hidratar mais e debridar mais rápido, tá bom? Então, esse é o valor da pectina no produto. Ah, mas o hidrogel faz a mesma coisa. Não faz, não faz. A pectina, ela deixa o produto mais firme, mais consistente, tá bom? E fazendo isso, o produto age mais e dura por mais tempo, tá bom? Então, esse é o valor da pectina. Por isso que tem pectina nos hidrogéis, certo? Bom,
Agora nós temos a solução de PHMB, que é o polihexa líquido, né? Ele tem as duas concentrações de 0,1 e 0,2%, tá certo? E ele, para você entender, eu falo que ele é a minha que boa. Engraçado, né? Tem gente que às vezes a gente precisa explicar um pouquinho mais para entender. Sabe aquele banheiro que você precisa limpar e você chega assim na porta, olha, fala assim, não, aqui é só que boa, né? Aqui na minha região a gente usa que boa, mas em outros lugares é o cloro, é a água sanitária, tá bom? Para você entender. Então eu falo que a solução de PHMB é a minha que boa, porque eu preciso chegar na ferida e fazer aquela limpeza geral primeiro, antes de fazer qualquer coisa. Então eu falo que é a minha que boa, tá certo? Então nós temos em frascos assim de 350 ml, mas nós também temos em frascos de 100 ml, as duas apresentações. Lembrando que o vermelhinho tem 0,1% e a linha verde tem 0,2% de PHMB, tá bom? Clarissa, como que eu vou usar essa solução? A gente usa da mesma maneira que todas as outras soluções. A gente fala que a gente dá banho na ferida. Então, eu coloco uma gaze sobre a ferida, coloco o líquido nessa gaze, umedeço e deixo lá 10, 15 minutos. Aí, deu os 10, 15 minutinhos, eu tiro, né? Não preciso enxaguar. E aí, vou fazer o meu curativo, tá bom? Então, normalmente, a gente limpa a ferida com soro, irriga, depois faz o banho. Aí eu tiro o banho e vou fazer o curativo. E é bem impressionante, você consegue enxergar a olho nu a diferença após o banho, né? Isso aqui são fotos feitas de um dia para o outro, fazendo só o uso da solução e do hidrogel, né? E olha como limpa, a diferença do tecido, é nítido, é bem nítido, é a olho nu, não precisa nem levar para microscópio, você consegue identificar bem rapidinho, tá bom? E aí, legal deles que eles não fazem interação medicamentosa. Então, eu posso usar ele antes de qualquer cobertura. Eu vou usar ele e depois usar óleo de girassol. Tá tudo certo. Eu vou fazer o curativo com hidrogel. Tudo certo também. Eu quero colocar uma placa de carvão ativado. Tudo certo também. Tem gente que pega a solução e umedece até a hidrofibra. Sabe quando eu não quero que ela absorve muito e que ela se transforme num gel, aí hidrata um pouquinho, enfim. Então eu posso usar ela associada a vários produtos, porque ela não faz interação medicamentosa, tá bom? Não é estéril, para quem perguntou, não é estéril. Por que, Clarissa, não é estéril? Bom, PHMB mata o quê? Bactéria, vírus, fungo, né? E todos os testes em laboratório que nós fizemos, não há crescimento de micro-organismo até a data de vencimento, que são 2 anos. Então, para que esterilizar? Para deixar o produto mais caro? Não. Então, nós não esterilizamos por isso, porque ele, na verdade, ele se auto-esteriliza, porque ele mata todo o micro-organismo que queira, né, crescer dentro dele, tá bom? Mas nós temos testes feitos em laboratórios e todos deram negativo, então por isso que não é estéril, ok? Bom, agora nós vamos mostrar um outro produto que é bem exclusivo, que ninguém tem igual, ó, o PEC ninguém tem igual, hein? Bom, a Poliomecta também é um produto exclusivo da empresa, é um produto diferente, por quê? A Poliomecta, ela vai juntar toda a função de um hidrogel, mas ele vai ter PHMB e também tem AGE. O que é AGE? Ácidos graxos essenciais. É o que tem no girassol, por isso que tem o símbolo aqui, a foto do girassol, tá? Nossa, Clarissa, mas ele é um óleo? Não, não é óleo. Ele só tem a substância do girassol, tá bom? Então, como que é a Poliomecta? Ó, eu tenho ela aqui, eu tô com a embalagem antiga ainda, mas só para você ver como é que ela é. Ela é um creme, ó, um creme. Não escorre, tá? É um creme bem firme que eu consigo passar na ferida, tá bom? Este creme, a Poliomecta, ela vai fazer tudo que um hidrogel faz, mas muito mais do que isso. Como ela tem o AGE, ela vai ter todas as vantagens que o AGE provoca, que é a quimiotaxia, que é ajudar a entrada de fator de crescimento,
ajudar a formar novos vasos sanguíneos, enfim, várias outras coisas. E tudo isso faz o que com a cicatrização? Acelera o processo de cicatrização, tá bom? Então, por isso que tem a AGE na composição dela, para acelerar a cicatrização. Então, eu posso usar ela ao invés do hidrogel? Com certeza, só que o valor dela é um pouquinho mais caro, tá bom? Então, eu vou usar ela em todas as feridas? Não, a gente acaba usando ela mais naquelas feridas mais difíceis de cicatrizar, ou naquelas feridas que a gente precisa cicatrizar rápido, como, por exemplo, queimadura. Ela tem tido ótimos resultados com queimadura, tá certo? Esse caso aqui é de uma cliente nossa que fez o teste com a poliumecta. Esse paciente era cadeirante e queimou a sola do pé no asfalto quente. E olha, necrosou inteirinho, olha aí a situação, tá certo? E aí, fazendo o curativo somente com a poliumecta, ela conseguiu tanto desbridar, né? Então, saiu todo o tecido morto, granular e cicatrizar o pé, ó, em 2 meses. Relativamente foi rápido. E olha, prestem atenção no aspecto da cicatriz desse pé. Muito bom, né? Ela tem isso também. Esse caso aqui eu adoro. Foi uma cirurgia de mama plástica, né? Uma mastopexia. E necrosou o mamilo, ou seja, morreu o tecido do mamilo. E como é que se tira o tecido daí? É bem complicado, né? Então, ela fez o curativo com só poliumecta, ela conseguiu desbridar, olha a granulação, que linda, e cicatrizar em 1 mês de tratamento. E olha o aspecto dessa cicatriz, gente, maravilhosa, tá certo? Então, o efeito é muito rápido. Esse caso aqui foi de um hospital de referência aqui pertinho. Foi uma grande queimada. Olha, vocês percebem aqui, ó, resto de sulfa nela, né? Isso aqui é bem típico de sulfadiazina, de prata. E ela estava internada. Foi feito o curativo só com a poliumecta. Isso aqui é tecido desvitalizado, né? Queimadura de 2º grau profundo. E foi fazer o teste. A enfermeira testou o produto e olha, 14 dias após. Isso mesmo, pessoal. 14 dias, é impressionante, né? O resultado realmente é muito rápido. Então, dá pra gente trabalhar também com queimadura. E esse caso aqui foi muito interessante. A gente até apresentou ano passado no congresso uma anemia falciforme. Para quem conhece, sabe que a anemia falciforme é extremamente difícil de tratar. A pessoa tem feridas grandes, complexas, doloridas, tem muita dor. E olha esse tecido aqui morto, grudento, enfim, biofilme que tem de monte, né? E como que você remove esse tecido com dor? Não remove, né? E aí a enfermeira fez o curativo com a poliumecta e 2 meses de tratamento. Olha que lindo! Que limpeza que foi feita nessa ferida. Sem contar que o mais importante, o curativo, né? O procedimento, ela saiu de uma escala de dor de 10 para 2 na primeira semana de tratamento. Isso é muito bom, tá bom? Bom, essa é a poliumecta, um produtaço, né? Mas é um produto que se precisa trabalhar, precisa mudar alguns conceitos, né? Mas é um produto muito interessante que traz resultados muito rápidos, tá certo? Bom, tá acabando. Para finalizar então nossa aula, a gente vai falar das bandagens que a empresa tem. A gente sabe que tem vários problemas circulatórios que causam ferida na perna, né? Então tá lá dentro da veia e por não estar funcionando direito, causa feridas na perna. Então, por isso que vem as bandagens. Por quê? Porque a causa da ferida é a má circulação. Então, eu tenho que ir na circulação e fazer com que ela melhore. Aí, então, a ferida consegue fechar mais rapidamente. E aí é quando vem a bota de Una, famosa e antiga bota de Una. A nossa bota se chama Unaflex. Ela vem composta aí com óxido de zinco, com gomas, com glicerina, enfim. A base de uma bota de Una é óxido de zinco, tá bom? Então, ela vem nessa caixinha, né? O tamanho também é padronizado. Então, o tamanho dela é 10, né? 10 centímetros de comprimento, de largura.
e tem 9 metros e 14 de comprimento, tá bom? Então, ela vem num pacotinho assim, né? Também é autopicotável, eu recorto aqui, recorto não, né? Só deslizo aqui, ela abre. E vem o rolo aqui de quase 10 metros de curativo pra gente fazer o enfaixamento da bota, da perna, tá? Só por curiosidade, pra quem não sabe, por que se chama bota? Meninos e meninas, porque parece uma bota. Né? Não sei se vocês são da época do show da Xuxa, mas eu sou, né? Parece a bota da Xuxa. E aí, então, o enfaixamento, né, dessa perna é feito desde lá, depois dos dedinhos, até antes do joelho. Então, realmente parece uma bota. E se chama Una porque foi o nome do cara que descobriu ela. Olha a idade. Realmente é bem antiga, ó, 1885. Tá bom? Ela pode ser passada em 2 técnicas, ou em espiral ou em 8. Eu prefiro em 8, eu acho que é mais efetivo. Mas pode ser passada em espiral da mesma maneira, tá bom? A nossa bota, a malha que a gente usa, sabe aquele curativo não aderente, aquela malhinha que é feita de poliéster e algodão? Então, a gente usa essa malha, esse é o grande diferencial. Por quê? Essa malha é muito macia, então confere conforto para o nosso cliente, então ele se sente muito mais confortável. E para o profissional que está passando, ela consegue moldar bem o contorno da perna. Então, o risco de garroteamento é bem menor, tá certo? Então, dá pra gente, dá pra passar com mais segurança. Então, esse é o grande diferencial da nossa bota, tá bom? E nós temos também, produto exclusivo da empresa, a bota de Una com PHMB, olha que legal, que é a Polyhexan Humecta. Por que recebe esse nome? Polyhexan porque tem PHMB. E Humecta por quê? Porque aqui dentro a faixa é a mesma malha. Só que ao invés de vir impregnado com óxido de zinco, vem impregnado com Polyhumecta, exatamente. Então aqui dentro eu tenho Polyhumecta dentro da bandagem. Tá certo? Então, não tem óxido de zinco, não tem nada de óxido de zinco. É só a Polyhumecta inteirinha no rolo. Peraí, eu tenho uma malha que não é aderente, que pode ser utilizado diretamente na ferida. E eu tenho um produto que é para ferida. Então, qual que é a vantagem de se usar a bota de Una com Polyhumecta? Exatamente essa, eu posso usar só ela, porque ela já é o próprio curativo e já é a bandagem. Então, eu posso usar ela diretamente na ferida. Ou seja, eu acabo economizando o curativo primário. Ué, Clarissa, por quê? Na bota de Una eu não posso passar direto? Não! Eu preciso colocar um curativo primeiro na ferida e passar a bota de Una por cima. Aqui não. Quando eu tenho a Polyhexan Humecta, eu passo ela diretamente na ferida, porque ela já é o próprio curativo, entendeu? Então, essa é uma vantagem. Sem contar que eu tenho PHMB tanto na ferida quanto na pele. E eu não tenho AGE, então eu também trato a pele dessa pessoa que normalmente é bem ressecada por causa do problema circulatório. Então, eu também economizo na hidratação dessa perna e realmente trato a perna, tá? A pele dessa perna. Então, tem essas vantagens. Claro, o custo dela é um pouquinho mais alto, mas também não é um produto que vai ser indicado para todo mundo. Tem as suas indicações, tá certo? Para aquela ferida mais contaminada, aquela ferida que você está em dúvida de colocar uma bota. Lembrando que PHMB é mais efetivo que prata, né? Quando eu falo de combate à infecção. Então, a gente tem essa vantagem aí do PHMB diretamente na ferida, certo? E aí, o que aconteceu? Eu tenho um curativo, imagina, quantos metros tem aqui? Quase 10, quase 10. E aí aqui dentro eu tenho Polyhumecta. O que as pessoas começaram a pensar? Nossa, eu tenho quase 10 metros de curativo aqui, o que eu vou fazer? Vou usar isso aqui em outras feridas. E começaram a recortar e usar a bota de Una para várias feridas. Só que o que acontece? Eu posso recortar? Eu posso. Só que o pacotinho, ele vai ficar aberto. Então, vai ressecar esse rolo, né? E aí, vai ter uma hora que não vai ter produto mais aqui dentro. Então, a empresa viu essa necessidade dos clientes e lançou
esse produto com outra apresentação. E aí veio, então, a Poliumecta Compress, que é o mesmo produto, só que num rolo com menos centímetros, ou seja, tem 6 metros só. E eu também lancei ela em pacotinhos individuais. Olha que legal! Então, eu posso usar esse produto agora num rolo. É o mesmo produto, tá, pessoal? Ó, esses dois é o mesmo produto. Vai vir o rolo. Só que a bota de Una, que é a Poliumecta, vai vir com 9,14, porque eu preciso enfaixar a perna inteira com aquela técnica. Já a Poliumecta Compress tem 6 metros. Para quê? Para eu enrolar um braço, enrolar uma perna, lembra? Um grande queimado, né? Então eu consigo usar, só que vem em rolo menor. E eu também agora tenho ela em pacotinhos individuais, ou seja, eu posso usar para feridas pequenas. Lembra aquela foto da queimadura no pé que eu mostrei? Então eu poderia usar ela. Por quê? O que a Poliumecta te entrega? Tempo de cicatrização. Cicatriza muito mais rápida que qualquer outro produto, tá bom? Então nós temos todos esses produtos impregnados com PHMB, com a Poliumecta. Olha esse caso aqui, que legal. A nossa cliente usou nesse trauma, teve um desenluvamento de mão e de antebraço e ela enfaixou tudo, né? Olha lá, desde a mão até lá perto do cotovelo. E conseguiu uma granulação excepcional. Olha aí, gente, que lindo! E aí, em um mês, eu falei um mês, exatamente. Conseguiu preparar a ferida e fez um enxerto de pele. Então, é isso que a Poliumecta te entrega. Tempo de cicatrização, certo? E aí, então, nós temos a Poliumecta em creme, né? Ou nas bandagens. Bandagem pequenininha, individual ou em rolo, como bota de Una, ou como um rolo, né? Com menor para fazer curativo de outros tipos de ferida, queimadura, ralado, traumas mais complexos, enfim. E aí, então, nós temos essas bandagens com PHMB, certo? Todas são exclusivas. Bom, crianças, tô brincando. Isso é o que eu tinha para falar para vocês. Eu falei de todos os produtos, mas vale ressaltar que eu estou aqui à disposição. Você tem meu telefone e nós podemos discutir, tirar qualquer dúvida. Eu estou à disposição para qualquer esclarecimento, tá bom? Espero que você tenha gostado e te vejo num próximo encontro. Tchau!